Você sabia que a maioria dos deslocamentos das cidades é feita a pé? Você gosta de andar? Às vezes é muito bom andar, viu? É por isso que o caminho do pedestre ele precisa ser um caminho seguro, confortável. Mas não é exatamente isso que a gente encontra na prática, né? Muitos lugares, muitas cidades não oferecem essa segurança para o pedestre. As políticas públicas, de uma maneira geral, elas priorizam os veículos. Inverter essa lógica é um dos desafios dos futuros prefeitos e prefeitas. Na reportagem de hoje, sobre os transportes municipais, a gente não embarca, a gente caminha com a nossa equipe. Ao longo dessa série, a gente falou bastante sobre ônibus, transporte fluvial, mas ainda está faltando trazer aqui o principal meio de transporte da história da humanidade. É esse aqui, ó, a caminhada. O que falta para as cidades brasileiras se tornarem mais caminháveis? Para a gente andar cada vez mais a pé, com conforto e segurança, como aqui na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Priorizar o pedestre é uma das formas mais eficazes de desafogar o trânsito das grandes cidades e de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para o ambiente ser caminhável, tem que ser dada prioridade para as pessoas. Então a gente tem que sentir quando sai no espaço público, sai na rua, que você é uma prioridade e caminhar ser a sua melhor opção. Né? Normalmente se caminha nas cidades por falta de opção, porque não tem outra forma de se deslocar e não porque é o mais seguro, é o mais confortável, é o mais agradável. A Letícia sempre foi uma entusiasta da caminhada. De tanto andar a pé, em 2012 ela começou a organizar passeios por São Paulo para melhorar a relação das pessoas com a cidade. Tudo andando, claro. Esses programas deram origem ao Instituto Caminhabilidade, que hoje batalha por cidades mais caminháveis. A gente tem uma cultura predominante dos veículos, que ela reflete nos espaços, mas quando você tem um espaço desse, você também consegue mudar a cultura, né? A gente teve muito essa mesma reflexão quando se fez o programa da Paulista Aberta aos domingos. Também tinha muito essa discussão, nossa, mas a partir do momento que você testa uma melhoria, as pessoas também conseguem mudar a cultura. E agora, por exemplo, a Paulista Aberta, que já vai fazer 10 anos, né, crianças, gerações já crescem entendendo isso e aí conseguem pensar diferente. Aos domingos e feriados, a Avenida Paulista fica fechada para os carros e aberta para os pedestres. Quando a medida começou a ser implementada pela Prefeitura em 2015, houve muito debate e divergência. Hoje, virou uma política pública que já resiste a 4 administrações diferentes. Ela é, inclusive, assim, mantida e muito fiscalizada pela população. Quando um domingo não acontece, a população já fica assim, em alvoroço. O que aconteceu? Por que hoje não abriu a Paulista? E a prefeitura tem que se justificar. E esse é o melhor exemplo de política pública, né? Vocês andam muito a pé por aqui? Bem pouco. É? Tem pessoas que pegam o carro para ir de uma porta a outra. Eu deixo o carro estacionado e vou a pé por tudo. No tempo que você perde, até você achar lugar para estacionar, você já está em um lugar saúde também. A Rua Voluntários da Pátria, aqui no centro de Curitiba, é um exemplo de política pública que prioriza o pedestre. Os carros continuam passando, mas o asfalto deu lugar a um calçamento que reduz a velocidade dos veículos e colabora com a drenagem da água da chuva. Em vários pontos, a calçada foi alargada, tirando espaço para quem quer parar o carro e aumentando o espaço de quem caminha. A fiação dos postes foi totalmente enterrada e plantaram novas árvores aqui também. Esse combo todo é um convite para a gente andar mais a pé. Eu acho que é muito importante, né? Até mesmo para a economia, né? Quanto mais a gente anda, mais gera economia. Então seria bem importante. Porque você passa de carro, acaba que, depois eu compro, depois eu vou. Então acaba que andando melhora a qualidade de vida e também é um lazer. No fundo, a gente quer que a cidade ela seja direcionada para as pessoas e não para o carro. A gente está criando uma ambiência, um desenho urbano mais favorável para as pessoas, reduzindo a velocidade do carro, ampliando a área de calçadas para você ter mais interação, apoiando as atividades econômicas, os pequenos comércios, restaurantes e serviços para se integrarem mais com a rua, com as pessoas caminhando e não com tantos carros. É esse olhar mais humano para o espaço urbano. São vários atributos que são trabalhados para que no final do dia as pessoas se sintam melhores e queiram vir para a rua, e queiram caminhar e queiram usar mais a bicicleta.
Quando a gente vê as ruas congestionadas e os ônibus lotados, pode até não imaginar, mas o principal meio de locomoção nas cidades brasileiras é justamente a caminhada. Uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Transportes Públicos mostra que 4 em cada 10 deslocamentos no Brasil são feitos exclusivamente a pé. 28% usam transporte coletivo, 26% vão de carro, 4% de moto e 3% de bike. Com essa vista, então, fica ainda mais fácil. Se é para andar a pé, que seja na praia, né? Até num dia nublado como esse, é agradável. Mas não é porque eu estou aqui em Copacabana, no calçadão, que a vida do pedestre é fácil. Eu vou tentar chegar aqui nesse prédio, só atravessar a Avenida Atlântica. Vamos ver se a prioridade é minha, que estou caminhando, ou dos carros. Sinal fechado para os pedestres e o relógio rodando. 2 minutos e 15. De espera por enquanto. Aqui está sem a faixa de pedestre porque a avenida está em obras. Eu atravessei um pedaço da Atlântica e esse outro pedaço, o semáforo para o pedestre já fechou, então não tem como atravessar a avenida inteira. 2 minutos e 40. Aê, agora vai. 4 minutos e 15 já, só para atravessar a Avenida Atlântica. E ainda tem mais uma rua aqui para chegar no meu destino. Obviamente que aqui também o semáforo para o pedestre está fechado. Então tem mais um pouquinho de espera aí. Ó, tem muita gente que não tem paciência e acaba atravessando mesmo o semáforo fechado. 6 minutos já para atravessar uma rua. Agora vai. 6 minutos e meio para fazer essa travessia do calçadão até aqui do outro lado da rua. Acho que, de novo, é um exemplo muito claro da falta de prioridade, né? A pessoa, o órgão de trânsito que planejou aquele espaço, planejou pensando no fluxo dos carros. Então, onde que eu faço essa faixa de pedestre que não atrapalha quem está dentro de um carro? E não onde eu faço essa faixa de pedestre ou esse tempo de semáforo que priorize quem está a pé. O trânsito mal planejado para os pedestres também tem impacto no SUS. Dados do Ministério da Saúde mostram que na última década mais de 330 mil pedestres foram hospitalizados por acidentes no trânsito. São o segundo no ranking de vítimas, atrás apenas dos motociclistas. Deixam muito espaço para os carros e a gente se sente acuado, coagido assim, a ficar naquele espaço que sobra da calçada. É o contrário das chamadas ruas completas. E esse conceito de rua completa é isso que a gente consegue ver aqui e praticar, né, que a gente está fazendo, que é um espaço que as pessoas andando a pé, de bicicleta, devem e podem conviver com os veículos motorizados e tem prioridade. A gente não está errado, então, de estar no meio da rua agora. Não, corretíssimas. E ela tem todo esse tratamento do pavimento ter um pouco de atrito, ele ser no mesmo nível, que é para fazer esse convite para quem está a pé poder ocupar todo o espaço e para quem está nos veículos motorizados, na hora que entra numa rua dessa, desacelerar e começar a prestar atenção no seu entorno. Nessa área da caminhabilidade, quais são os principais desafios, na tua opinião? O primeiro que a gente fala é ter áreas dentro da prefeitura que lidem com a caminhabilidade e a mobilidade a pé. Não existe nenhuma cidade no Brasil ainda que tenha uma área para isso, né? A vida do pedestre não é fácil. Bom, para continuar nesse assunto e ampliar esse debate, a gente recebe aqui no Conexão a Meli Malatesta, que é presidente da Comissão de Mobilidade a Pé e de Acessibilidade da Associação Nacional dos Transportes Públicos. Meli, muito obrigada pela sua participação. É um prazer você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Eu queria conversar sobre essa ideia de caminhar pelas cidades, porque isso na prática exige exatamente que o pedestre seja priorizado. A gente ouve algumas vezes, a prioridade é do pedestre, mas isso é muito mais na teoria do que na prática, né? O que a gente pode pegar como exemplo? O que existe de exemplo em outros países, ou mesmo aqui no nosso país, em que, de fato, o pedestre esteja sendo priorizado?
Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer um bom dia para você, para todo mundo, e parabenizar aí a Globo News pela pauta. Bom, o que a gente tem é que, como você falou na teoria, se você pegar toda a legislação que a gente tem relativa à mobilidade, como o Código de Trânsito, a Lei Federal de Mobilidade, lá está dizendo, né, que a prioridade é do pedestre. Só que fica, né, isso está estabelecido por lei, não é nem vontade política, é obediência, né? Mas isso aí não acontece na realidade, infelizmente, aí as nossas políticas públicas, as nossas práticas urbanas aí por todo o país continuam dando prioridade para o veículo motorizado, principalmente para o automóvel e a motocicleta. Então, a gente convive com essa situação de insegurança, né? Com os números de atropelamento subindo, as pessoas ficando, apesar do andar a pé, da mobilidade a pé, ser a forma de transporte mais praticada no país, de acordo com a NTP, né? A média das cidades brasileiras são de 40% de todas as viagens diárias serem feitas inteiramente a pé. Se a gente somar com as viagens a pé em composição com as viagens de transporte coletivo, esse valor já sobe aí para 67%. Então, a gente teria que ter esse percentual refletido na ocupação dos espaços públicos destinados à mobilidade, que não é o que acontece. Então, nós temos as calçadas, na maioria das vezes, insuficientes, nós temos os tempos semafóricos, onde há pouco tempo de travessia e muito tempo de pedestre. E a gente também tem outras condições que entram no conceito de caminhabilidade que não são colocadas em prática como políticas prioritárias, né? Que seria todo o cuidado com o uso do solo, já que o andar a pé ele se relaciona diretamente com a ocupação do ambiente, né? Nós não estamos dentro de uma caixa quando nós viajamos de carro ou de ônibus, né? Nós estamos ali diretamente em contato com o uso do solo. Então, tem que haver uma preocupação também com a segurança pessoal das pessoas, né? Então, que envolve fachadas ativas, né? Evitar os muros, né? Os grandes muros, uma iluminação que esteja na escala do pedestre, não iluminação veicular, porque ela projeta sombra nas calçadas quando a gente tem as árvores, né, a copa das árvores e os outros elementos de fachada. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E o que já foi falado, nós temos que consertar a legislação em relação às calçadas, né? São as leis, geralmente leis municipais, que falam que a atribuição, a responsabilidade da calçada é do proprietário do lote, né, que tem que construir e fazer a manutenção. E já as prefeituras, elas têm que fazer a normatização, dizer como a calçada deve ser feita e fazer a fiscalização. Por que é só isso para a calçada? Quando a gente leva isso para as pistas veiculares, a responsabilidade é todinha do poder público, ele asfalta as ruas, ele faz a conservação da pavimentação, né? E isso aí é feito com o dinheiro dos impostos dos cidadãos, tá certo? Então, por que não acontece? Por que a calçada tem que ser dividida aí com o dono do lote? E assim, as prefeituras, né, não se estruturam para ter uma área que seja totalmente responsabilizada pelas calçadas, tá certo? Ela que cuide das calçadas, que faça a normatização, que faça a fiscalização, né? E que cuide também do planejamento, tá certo? Defina as larguras. Então, está faltando isso. Meli,